Fala galera, a história de hoje é uma história assim totalmente sem noção, um nível de crueldade que eu nunca vi na minha vida. E só para vocês ficarem cientes da história de hoje, o caso aqui na França ficou conhecido como o bebê do porta-mala. Então daí você já pode ver se você quer continuar vendo esse vídeo ou não, porque é uma história bem cruel. Se você ainda não me conhece, eu sou a Verônica Pedroso, criadora do canal Crimes Franceses. Esse canal aqui é um canal de bate-papo, pra gente ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e a gente não conhece ninguém. Não é porque a gente tá na França, tá no Canadá, tá nos Estados Unidos que a gente tá em segurança, não. A maldade existe onde existem pessoas e cabe a cada um de nós cuidar da nossa segurança. Então vamos pro caso de hoje. Se você é meio sensível com bebês, com pessoas indefesas, não assista esse vídeo, porque ele é bem revoltante. A nossa história vai começar numa cidadezinha chamada Brignac-la-Plaine, que fica mais ou menos 6 horas e meia da capital, Paris, vindo aqui para o sul da França. A gente vai falar de uma família portuguesa, a mãe, o marido e os 3 filhos. Essa mãe, o nome dela era Rosa Maria da Cruz e ela era casada com o Domingo Alves. Eles tinham 3 filhos e esses 3 filhos eles eram bem ativos, bem ativos. Faziam muito barulho, bagunçavam. O marido, ele trabalhava, trazia o dinheiro para casa e a mulher, a Rosa Maria, ela ficava em casa com as crianças e se ocupava de todas as coisas da casa, fazer compra, cuidar ali da organização dos filhos, levar para a escola. Essa era a vida da família. A idade dos filhos, para a gente ficar ciente, era 2, 7 e 8 anos. E a Rosa Maria, ela era uma mãe muito dedicada, ela gostava desses filhos, cuidava deles e estava presente. O Domingo, ele trabalhava, ele era pedreiro e ele não dirigia, ele não tinha habilitação, então ele nunca pegava o carro da família. Ele às vezes tinha um pouco de problema com o álcool, ele bebia um pouco demais, então normalmente em casa ele estava alcoolizado, então ele não era muito assim de interagir com essas crianças, ele era super assim desligado das coisas. Era realmente a Rosa Maria que estava ali para estar por perto das crianças, brincar e fazer todas as coisas. Vou começar a falar um pouco da gravidez que a Rosa Maria ela teve. A primeira gravidez dela foi uma gravidez normal, ela ficou sabendo que ela estava grávida, fez o acompanhamento aqui na França e teve o bebê, tudo se passou assim super bem. A segunda gravidez da Rosa Maria, ela não sabia que ela estava grávida. Passou os 9 meses, ela não sabia. Aqui existe muitos casos de negação de gravidez ou gravidez silenciosa. Não sei como isso é falado aí no Brasil. Pesquisei, mas eu não achei o termo correto. Quem souber, por favor, deixa aqui escrito para mim. Mas aqui na França tem muitos casos, onde a mulher ela só descobre mesmo que ela estava grávida no dia do parto. Ali na hora do parto que ela descobre que as dores que ela estava sentindo eram contrações e que ela vai realmente ali ter um bebê. E por isso que muitas mães têm essa negação depois com a criança, porque não quer, porque durante 9 meses ela não se preparou para isso. E aqui na França tem muito caso de negação de gravidez e de gravidez silenciosa. Nessa segunda gestação, a Rosa Maria ela não sabia. Então um dia ela estava jantando com os pais dela e do nada ali ela começou a ter muita dor na barriga e a criança nasceu. Ali no meio de um jantar de família nasceu uma criança e ninguém sabia que ela estava grávida. A terceira gestação da Rosa Maria foi a mesma coisa. Até o 7º mês, ela não sabia que ela estava grávida. Depois ela descobriu isso e ela teve essa criança sozinha na casa dela. E depois ela foi para o hospital e cuidou dessa criança. Então ela teve 2 casos aí de gravidez silenciosa, aos quais ela não sabia que ela estava grávida. Vocês vão concordar comigo que essa mulher ela deveria ter tido um acompanhamento psicológico por causa dessas 2 gravidezes aí que ela não sabia. Mas não aconteceu nada, ela não teve nenhum acompanhamento e infelizmente ela engravidou de novo, sem saber. E um dia de manhã ela estava ali arrumando as coisas para os filhos dela ir para a escola, de manhãzinha bem cedo, o marido saiu para trabalhar, então ela ali arrumando as coisas para os filhos irem para a escola, os filhos ainda estavam dormindo, era dia 24 de novembro de 2011, ela sentiu fortes dores e ela pariu uma 4ª criança. Só que dessa vez ela não sabia o que fazer. Então o que ela fez? Ela pegou essa criança, colocou num cestinho e colocou no subsolo da casa. Porque ela não sabia o que fazer. Então ela se arrumou ali, cortou o cordão umbilical, tudo sozinha na casa dela. Depois ela limpou o que ela podia, acordou as crianças e levou as crianças para a escola como se nada tivesse acontecido.
Voltando da escola para casa, a Rosa Maria, que ela estava com 43 anos, ela decidiu esconder essa bebê, era uma menina, gente, de todo mundo, do marido, dos 3 filhos e de todos os colegas e vizinhos. Ninguém nunca iria ver esta criança. Então, o que a Rosa Maria fez? Vou esconder essa minha filha, ou ela vai estar nesse subsolo, que era um cômodo escuro, sujo, cheio de poeira, ninguém ia nesse subsolo, então ela foi um lugar bom para eu esconder essa criança, ou então eu vou colocar ela no porta-malas do meu carro, porque o meu marido não dirige, lembra? Ele não tinha a carteira nacional de habilitação. Então esse carro é meu, ninguém vai ver que dentro do porta-malas tem um bebê. Então, durante 23 meses, foi isso que essa mulher fez. Ela escondeu essa bebê ou no subsolo ou no porta-malas do carro dela. Essa criança ficava num cestinho, tipo um bebê conforto, deitada o tempo inteiro. Ela fazia as necessidades ali mesmo e foi ficando assim, 23 meses. O mais interessante de tudo, incrível, é que ninguém nunca escutou o barulho dessa criança chorar, ninguém nunca percebeu ela fazendo uma madeira de madrugada para dar para essa criança. Esse marido aí, ele era alcoolizado, então ele não ouvia nada, ele não estava presente. Ninguém nunca desconfiou que tinha uma 4ª criança na casa. No dia 25 de outubro de 2013, a Rosa Maria teve um problema com o carro dela, então ela levou no mecânico. Então, chegando lá no mecânico, ele fez uma avaliação e falou: isso aqui para consertar é rapidinho, a senhora pode ficar esperando aqui do lado de fora, a gente vai fazer o conserto e já chama a senhora. Então, ela ficou esperando. Quando o mecânico estava lá tentando arrumar as coisas, ele escutou um barulho estranho, uns gemidos, ele não sabia o que era. Então, ele falou assim: nossa, vou abrir esse porta-mala porque tá vindo daqui esse barulho estranho. Quando esse mecânico abriu o porta-mala, gente, ele viu uma cena assim horrível, uma coisa horrorosa, trágica, desumana. Essas são as palavras que ele usou aqui nas entrevistas. E até hoje ele diz que ele tem trauma dessa cena que ele viu. Ele abriu o porta-mala e na hora veio aquele cheiro assim horrível, um cheiro de podridão. E ele viu uma criança que estava assim quase sufocando dentro desse porta-mala, peladinha, toda suja, tinha leite sujo, mamadeira suja, tinha brinquedinho sujo, tinha muitas fezes e larvas nesse porta-mala. E essa criança estava nesse porta-mala, nesse estado aí deplorável, no estado assim de total abandono dessa mulher que eu não posso nem chamar de mãe. Logo que eles viram isso, esses mecânicos, eles ficaram apavorados e pediram para essa mãe pegar essa criança no colo e dar água para ela. E quando a Rosa Maria pegou essa bebê, ela estava totalmente desarticulada e ela estava com os olhos todos assim virando, porque ela estava realmente perdendo o ar. Deram água para ela, é óbvio que esses mecânicos chamaram a polícia e a polícia chegando, já chegou bombeiro, já levaram essa bebê para o hospital e é óbvio que a Rosa Maria foi para a delegacia, não tinha outro local para essa mulher ir. Os mecânicos, eles ficaram extremamente assim abalados com a atitude dessa mãe. Eles ficaram chocados com aquela cena horrível e ela tava assim, nossa, não sabia, nossa, pra ela não era uma coisa assim tão grave. Então foi isso que deixou eles assim mais chocados ainda. Essa mulher tá fazendo uma coisa horrível com uma criança e pra ela não é uma coisa tão grave assim. Já na delegacia, Rosa Maria foi interrogada e já chamaram o marido dela também o domingo. Ele não sabia absolutamente de nada. Ele desconhecia a existência dessa criança. É filho dele mesmo, tá? Não era filho de extraconjugal, nenhum caso. Era filha dele. Então não teria por que essa mulher esconder. Mas enfim, foi o que ela fez. No interrogatório, a Rosa Maria, ela falou que ela tentou esconder, só que depois saiu do controle porque ela não conseguia mais mentir e ela via que a criança estava ficando debilitada, só que ela não sabia o que fazer, não sabia como contar. Então, ela pôs essa criança nesse porta-malas e nesse cômodo, né, no subsolo, e deixava ela ali porque ela não sabia como sair dessa mentira. E ela falou para a polícia também que para ela não era bem uma criança. Ela falava que era tipo um objeto, uma coisa que ela tinha e de vez em quando ela tinha vontade de interagir com essa criança que para ela era uma coisa ou não. Não tem nem o que comentar aqui não, viu?
Só para vocês terem uma ideia de como essa bebê ela foi maltratada, quando ela foi encontrada, levaram para o hospital direto e foi preciso 4 banhos bem dados nessa criança para tirar todo o odor dela e para ela parecer ter uma carinha assim de criança, porque ela estava toda suja, não dava para perceber que era uma criança, estava muito suja. Outra coisa também, com 23 meses, uma criança normal, quase 2 anos de idade, ela pesa 12 quilos. Essa bebê, ela pesava 7,8 kg, então ela era bem pequenininha, bem desnutrida. Um primeiro julgamento aconteceu em novembro de 2018 e durante esse julgamento, a Rosa Maria, ela explicava algumas coisas que ela fazia com essa menina. Ela deu um nome para ela de Serena, porque ela era muito calminha e quase não chorava. Então ela tinha um nome, a Rosa Maria chamava ela de Serena. A Rosa Maria nunca deu banho nessa criança. Ela limpava a Serena com um paninho umedecido. Ela dava mamadeira quando ela podia, quando ela lembrava. Ela nunca pegou essa criança no colo para dar amor, carinho para essa criança. Ela sempre deixava ela nesse cestinho, nesse bebê conforto. Sempre. E sempre sozinha, no escuro, passando frio ou calor. Sempre assim. Nesse julgamento, ela sempre falava que eu sei que eu fiz uma coisa ruim, mas eu mantive ela viva. Ela sempre se justificava dessa forma. Eu mantive ela viva, eu fiz o mínimo necessário, ela está viva. E o marido dela, o Domingo, ele não foi julgado porque realmente, por incrível que pareça, ele não sabia de nada. A defesa nesse primeiro julgamento, eles estavam falando que, coitada da Rosa Maria, ela é uma vítima porque ela teve essa gravidez indesejada, ela teve uma gravidez silenciosa, ela não sabia que ela estava grávida. Então a defesa estava usando assim pesado esse lado psicológico de gravidez silenciosa, negação de gravidez, para ver se ela podia pegar uma pena mais leve. A acusação queria que ela pegasse pelo menos 20 anos por maus tratos e por todas as coisas horríveis que ela fez na vida dessa criança, porque ela vai ficar com sequelas o resto da vida, né? E, infelizmente, ao final desse primeiro julgamento, ela pegou 5 anos de prisão, sendo 2 anos de prisão fechada. Então, isso não é nada, né, gente? Então, no final desse julgamento, a acusação recorreu porque eles ficaram revoltados. E aconteceu um segundo julgamento. O segundo julgamento aconteceu em outubro de 2019 e ela estava sendo ali julgada por violência voluntária contra uma criança que daria origem a sequelas permanentes. E nesse julgamento ela pegou aí 5 anos de prisão fechada e mais 6 anos de acompanhamento psicológico obrigatório. A Serena, ela está com alguma família que está esperando que ela seja adotada. Aqui na França existem famílias que ajudam essas crianças que estão em transição. Até agora eu não vi nenhuma informação na mídia falando se ela foi ou não adotada, mas ela está bem longe dessa mulher chamada Rosa Maria da Cruz. Os outros 3 filhos da Rosa Maria, eles estão fora da guarda dela, eles estão com a irmã da Rosa Maria. E quando ela sair da prisão, porque ela está presa atualmente, vamos ver o que vai acontecer, se vão voltar com essa mãe ou se vão continuar aí com a irmã da Rosa Maria. Atualmente, a Serena está com 10 anos e, infelizmente, ela tem várias sequelas por conta desses 23 meses que a mãe dela privou ela de tudo. Esses 23 meses, né, o primeiro ano da criança, é um dos mais importantes. E como ela não teve nada para estimular ela a crescer, ela tem muito, assim, retardo. Por exemplo, ela não consegue falar direito, especialistas diagnosticaram ela com autismo, ela não consegue ler nem escrever, ela tem assim a mentalidade de uma criança de 3, 4 anos. Ela começou a fazer alguns progressos. Quando ela tinha 5 anos de idade, ela começou a mastigar, porque antes ela não mastigava. Com 5 anos de idade também, ela saiu das fraldas, o que é bem tarde para uma criança. Com 8 anos, ela não sabia ler nem escrever. Ela consegue andar de bicicleta, mas ela tem 80% da coordenação motora que é prejudicada
por conta de falta de exercício, estimulação nesses primeiros anos de vida. Esse foi o caso de hoje, gente. Eu espero aí que a gente tenha aprendido, refletido. Eu não sei como que é aí no Brasil, mas aqui na França tem muito caso de gravidez silenciosa, negação de gravidez, gravidez indesejada, onde a mulher ela só descobre mesmo que ela estava grávida na hora do parto, e é nessa hora que ela vê ali o filho, e muitas vezes ela não quer essa criança, é uma criança indesejada, e a gente vê vários crimes que acontecem. Eu poderia criar um canal só para falar desse tipo de coisa, porque acontece muito aqui na França. No Brasil eu não via, depois vocês me contam se isso acontece no Brasil com tanta frequência como acontece aqui na França. E outra coisa, alguém já passou por isso? Como que é? Isso acontece realmente? Porque na minha cabeça, às vezes eu acho que essa Rosa Maria, ela fica usando essa desculpa para ela ter uma pena reduzida. Que foi o que aconteceu, infelizmente. Para mim, tudo bem, você tem algum problema, mas procura ajuda. Por que ela não procurou ajuda para essa criança? Ela sabia que ela estava fazendo mal para essa criança, porque ela tinha os outros 3 filhos que ela cuidava bem. Por que ela cuidava dessa criança de uma maneira diferente, de uma maneira tão maltratada? Ela sabia, e na hora do julgamento usar essa coisa de gravidez indesejada para tentar diminuir a pena, para mim não cola, mas depois vocês deixam aqui nos comentários quem já teve esse tipo de experiência, por favor, sentir à vontade, deixa relatado aqui pra gente estar podendo questionar mais sobre isso, porque pra mim é uma coisa que eu não entendo até hoje, galera. Então vamos abrir o olho, gente, vamos cuidar da nossa segurança. As pessoas são uma caixinha de surpresa, a gente não conhece ninguém. Vamos ficar esperto também para esses pequenos que estão aí do nosso lado, às vezes sofrendo, precisando de ajuda e às vezes a gente não vê, não percebe. Vamos abrir o olho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, e até o próximo caso.